Segunda dupla eliminada do BBB 25, Ed e Raíssa saem do programa numa disputa que parecia acirrada e nem foi tanto assim, né, Kaique? Foi que eu falei? Que foi que eu falei? Não foi de hoje? Não. Olha quanto tempo. Não. Cara, cirúrgico. Olha, é o quê? Cara. Ai, gente, olha, cara. vocês agora aguentem que ele vai falar que ele Cara. acertou isso durante bons vídeos, tá? Uhum. Muitos vídeos aí pela frente. E como vou? O que acontece? Tinha aí uma disputa acirrada na internet entre as duas duplas, Matheus e Vitória, Edilberto e Raíssa. A gente chegou a comentar, na UOL tava praticamente empatado. No nosso, aqui, na nossa aba comunidade, a Vitória e o Matheus saíam. Sim. No Votalhada que pega aí as médias ponderadas, Matheus e Vitória saíam. E eu nunca duvidei, cara, porque eu não vou por enquete, eu vou pelo sentimento. Ah, é o sentimento? Eu vou pela previsibilidade do que eu tô sentindo, entendeu? E aí o nosso Walter Mercado, a nossa mãe de Ná aqui desse Vale a Pena 2.0, Márcia Sensitiva, falou que ele achava que quem ia sair era Edilberto e Raíssa. E foi muito interessante porque você ainda falou que poderia parecer com o paredão Fernando e Denisiane. E não pareceu? Pareceu. Pareceu no sentido do que você tinha dito, né? Aham. Sobre a questão das enquetes estarem mostrando uma coisa E aconteceu e outra. aconteceu Amor, outra. não existe. A enquete sou eu. Eu sou. Me pergunta que eu falo. Mas vou colocar uma plaquinha em você, Enquete. É o quê? Ai, gente, ele, olha, na hora que vem, ele se achou, E a viu? próxima vai ser a Mega Sena. Não, mas A é próxima, isso que eu espero. pode apostar. É isso que eu espero. Pode apostar. Vamos conversar sobre essa eliminação. Vamos falar também sobre outras coisas muito importantes durante o programa. Vai tocar o Big Fone amanhã. Sim. Aliás, se vocês quiserem, o Big Fone vai tocar próximo ali do horário do almoço. A gente tá pensando em fazer uma live, então você já deixa nos comentários. Sim. Quero a live pra gente tentar ver se a gente consegue pegar o Big Fone essa ali na hora, reação assistindo ali, com vocês. Assistindo, mas a gente não pode mostrar as imagens, Sim. né? Mas a gente vai tentando ali ver junto com vocês e tendo essa vai ser surpresa. na hora. Vamos comentar como vai ser esse Big Fone. Também algumas coisas que aconteceram durante o programa. Repercutiu o discurso do Tadeu, que foi muito interessante. Não, o programa inteiro foi interessante, vamos falar? Foi uma edição muito boa, né? Foi muito bom. Um programa bem redondinho, que você vê que é aí uma tentativa do que a gente falou no vídeo passado. Aliás, se você não assistiu, a gente soltou uma live aqui mais cedo. Fizemos uma live com a presença de vários de vocês, aliás, foi uma delícia. E a gente comentou sobre o quanto que... a gente já tinha falado em outro vídeo também, o Erlan Bastos, jornalista, tinha trazido, agora o Lobianco também trouxe, que haveriam mudanças nas dinâmicas do programa. Já começou. E já começou. Já começou. Já deixa seu like, deixa seu comentário, vamos repercutir tudo de uma vez. E vamos começar logo pelo discurso do Tadeu. Discurso do Tadeu, que é um discurso que dura aí cerca de 4 minutos e que ele direciona tanto para as duplas, mas ele também fala, isso serve para casa toda. Sim. E é interessante ele falar sobre isso, porque a gente tava sentindo falta do programa, da produção, de alguma forma mandar uma mensagem pra eles de que eles precisam se movimentar. E a mensagem foi, tá? Porque eu foi. Na hora que a gente tava vindo pra cá, eu já tava vendo ali o pessoal já batendo cabeça lá dentro. Mas daqui a pouco eu vou comentar também sobre Ai, isso. Não. Mas vamos falar sobre o discurso que foi muito bom. Vamos comentando. Vai, lê aí pra gente. Bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 20. Na vida real, nossos emparedados estão acostumados a receber um feedback, um retorno claríssimo. Os ginastas, quando estão no campeonato, têm uma nota que diz exatamente o que os juízes acharam da apresentação deles. Os artistas no picadeiro recebem a avaliação do respeitável público imediatamente. A atriz na novela tem um monte de gente para dizer se ela tá mandando bem. O arquiteto é o Matheus, né? É o Matheus. Não tem exatamente plateia, mas tem cliente que talvez se sinta mais à vontade ainda pra vaiar ou pra aplaudir. Só que aqui são todos jogadores de Big Brother, e jogador de Big não sabe se o público está aplaudindo. Aqui vocês não têm feedback, não tem retorno, não tem resposta sobre o jogo. É difícil saber se vocês estão no caminho certo, né? Mas deixa eu trazer um lembrete. Traga. Para certas coisas não tem dúvida. Vocês têm a resposta dentro de vocês. Porque todos aqui são fãs de BBB. Lá dentro de vocês, lá no fundo de cada jogador, tem um telespectador apaixonado. Isso vale para a casa toda. Então pare e avalie. Se você estivesse assistindo ao BBB 25, estaria torcendo para uma dupla como a sua? Seja sincero. Você tá sendo protagonista? Você estaria torcendo pra quem? Pra uma dupla amigona, que se dá bem com todo mundo, que faz média até com os adversários? Estaria torcendo pra dupla que é leão,
quando tá no quarto e um gatinho quando tá na frente dos concorrentes? E aí, você vê que isso foi pra casa inteira mesmo. Foi, mas principalmente pro quarto Nordeste e pro quarto Fantástico. Sim. A dupla de gêmeos, Mike e Gabriel. Sim. A Graciane, que fica também falando dentro do quarto. A Camila Tami, né? Sim, Foi serviu pra... um tanto. Exatamente. Leão de quarto é ótimo, tá? Contando que não tenha medo de rugir na sala também. Ou você estaria torcendo pra quem fala o que precisa ser falado na cara, sem ficar com muita explicação, muita conversinha? O fato de todo mundo ter uma dupla deixa ainda mais difícil essa autoavaliação. Porque muitas vezes um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, um acelera, o outro puxa o freio de mão. E quem que tá certo? Posicionar, mas com muito cuidado pra não parecer isso, não parecer aquilo. Corre o risco de chegar aqui fora e você pensar, puxa vida, eu tomei tanto cuidado, eu fui tão cauteloso que eu não vivi, não me arrisquei. E pra ganhar esse jogo tem que correr riscos. Aí vejam como um campeão de BBB tem que ser admirado mesmo. Nada é garantido. E mesmo assim, o campeão vai com tudo, sem medo, porque é o único caminho certo pra ser campeão. Quem sai hoje correu riscos? Tentaram do jeito deles. Talvez tenham acreditado que sabiam como fazer, mas não sabiam. Uma dupla que junta essa mulher de tanta sensibilidade. E aí você percebe que ele entra num discurso que você pode imaginar pra Qualquer várias um. pessoas, né? E esse homem com esse coração tão bonito. Ela, mais do que ninguém, sabe o quanto esse cara é especial. O quanto o Brasil sairia ganhando em conhecer mais dele. Teve momento em que eles não se entenderam? Teve. Aí eu falei, Mas quem não Vitória teve e esses Mateus. momentos? Quando o Felipe falou, Falei, Vitória e Matheus, o que eu falei? Edilberto Ed e Raíssa. é. Porque eu achei que justamente por ele estar fazendo isso, cara, foi... Gente, se vocês puderem depois, olhem o discurso da saída da Denisiane. Foi pra um caminho muito parecido. É verdade, porque ele até cita o Djavan, que era a música da Fernanda, e no final Sim. elimina a Denisiane, Eu achei que ia né? ser a mesma coisa. Você tá muito cirúrgico, hein? Peraí. Você tá muito cirúrgico. Peraí. E Modesto também. Sim, Hoje você... tá vendo? Gente, ele tá tão feliz. Tá, parece Cara, que ganhou na loteria. Pergunta de um berg em casa. Eu falei, e não é porque eu tô... eu falei, parece até que você tá torcendo ele não tava. Não é porque eu torço pros dois, não, mas porque eu acertei, entendeu? Tiveram Teve momento. Teve momentos que eles não se entenderam? Teve. Mas quem não teve esses momentos? E olha, foi muito pouco. Muito pouco perto do amor que existe entre essas duas pessoas. Isso sim, essa dupla deixou muito claro e foi bonito de ver. Mas hoje quem sai é a dupla Ed e Raíssa. Então eles saem, a Ed e Raíssa saem. A Raíssa ficou bastante emocionada ali. O Ed também tava bastante emocionado durante o discurso. Sim. A Aline abraçou Diego, chorando muito. A Matheus e a Vitória gritaram muito lá na área externa, muito emocionados também. E você vê que é uma porcentagem que não é tão próxima assim. Sim. Porque Edilberto e Raíssa tiveram 50,70 na média. Voto único 48%, 53% no voto de torcida. E a Vitória e o Matheus tiveram uma diferença de 7%. O que é muito, já que foram 32 milhões de votos. Sim. Matheus e Vitória pegaram 43% de média. E Diego e Daniele 5,79%. Aí a gente pode questionar, tudo bem que depende da configuração do paredão, mas aí a gente pode questionar se a Vitória realmente não tem essa força que a gente tava vendo aqui fora, de fanbase. De muita collab com gente famosa. Gente grande. A Juliette, a gente até falou Sim. durante a live, né? É verdade. O próprio Tadeu começou o programa falando igual a gente tinha comentado, né? Que tava muito empatado, que nada era decidido. Foram 32 milhões de votos e você viu uma diferença muito grande do primeiro paredão pra esse. Gigante. O primeiro foram 6 milhões de votos. Esse 32 milhões, você vê que as torcidas se movimentaram mais. Que dá uma diferença de... Muitos milhões. 36 26 milhões. 26 milhões. É isso que eu ia falar, que eu sou muito bom em matemática. Então você percebe que existe esse lugar também de perceber, de ver que o jogo começou a acelerar um pouco mais nesse sentido de o público se envolver. A gente vê um jogo muito morno, de quinta-feira pra cá, ele começa a se mostrar de outra maneira. Tende a ir e voltar, mas pelo menos trouxe uma outra narrativa, trouxeram protagonistas. Sim. Então você percebe. Agora, eu tenho uma ressalva a fazer sobre esse discurso. Eita. Que é um elenco tão sem autocrítica
Você vê que o Tadeu traz isso, né? Seja sincero, você ficaria com a sua dupla aí? Você. Que é tipo assim, colocando eles pra refletir. Que quando ele fala sobre o leão, por exemplo, eu não duvido nada que alguém fale: meu Deus, ele falou que a gente não declarou imposto de renda. Eu não duvido, gente, porque é um. Igual a Dani quando falava que o emoji Da significava mala. outra coisa, lembra? Então, assim, eu não duvido que. Porque vai acontecer, claro que interpretações abrem inúmeras interpretações, mas também é um discurso muito direto. Sim. É um discurso Sim. sobre você se posiciona, você prefere uma dupla amigona, e ele usa umas palavras, e a entonação que o Tadeu também usa nesse discurso é pra enfatizar e pra deixar alguma coisa mais assim. Que essa dupla uma dupla amigona, ou você é que tá prefere alguém chato. que se impõe, que se fala. Então você percebe que ele. Sim. A interpretação é de quem Sim. recebe a mensagem também, mas o emissor, que no caso é o Tadeu, não deixa nenhum obstáculo nessa comunicação. Sim. E dentro disso, vamos combinar que a produção fez o máximo que ela podia ter feito. O quê? Nesse discurso. No discurso. No discurso. Tá, no discurso. No discurso não dava pra falar, só se apontasse nome. Ô, É, Gabriel, ô, João, ô, fulano. Não, eu entendo no discurso, mas a gente não. A gente já ali, tem falado que. Nesse ponto, aí, se eles não entenderem, aí é realmente um problema do elenco. Porque o que acontece é que se é um elenco sem muita autocrítica, o que vai sobrar de interpretação é mais uma vez apontar pro outro. Ao invés de olhar pra si. Que é o que acontece muito na vida com a gente também, né? Com o ser humano no geral. E eu tenho receio disso. Você acha que isso vai acontecer? Eu acho. É bem provável, Eu acho. Porque a Vitória Estrada e o Matheus Ficando, o Nordeste vai falar: tá vendo? A gente se posiciona, não é à toa que vocês voltaram. Sim. É lá no Quarto Fantástico que não se posiciona. Aí o pessoal do Quarto Fantástico vai falar: eles falaram aquilo, foi pro Diego, não sei. Vai começar essa coisa, sabe? Mas assim, é o que você falou. Sobre o discurso em si, não tinha como ser tão diferente. Já foi até bastante incisivo. Sim. Eu achei um dos melhores discursos do Tadeu, não só nessa temporada, mas pensando na história dele no BBB, sabe? Sim. Eu não tô dizendo que foi Também o melhor achei. discurso do mundo, tá, gente? Mas dentro dos discursos do Tadeu, Sim. que a gente comenta que às vezes não entrega nada. Sim. E não só pelo texto, como pela ênfase. Né? Como ele interpretou o texto também. É verdade. Muito bom, Tadeu. Parabéns. O que acontece? Tadeu também trouxe aí pra gente a questão de que, sim, as duplas acabaram. Foi a última eliminação com duplas. A gente tinha dito isso no nosso ao vivo, na live, né? Que existia aí um furo do Realities VIP e realmente foi confirmado. Eles lá dentro não vão saber disso. E é o que eu espero. É que eles preparem uma dinâmica pra que na semana que vem eles achem que vai ser dupla contra dupla e tem 4 pessoas no paredão e só sai uma. Eu espero muito que eles guardem isso e só seja revelado na eliminação. Porque aí vai pegar eles de surpresa mais uma vez. Também acho. Assim como amanhã vai pegar de surpresa o Big Fone. Lembra que durante a live a gente comentou sobre o Lobianco ter falado que teve a reunião com uma pesquisa. Se você não assistiu, depois você assista. Falando que precisava mudar as dinâmicas, precisava trazer novidades. A Globo encomendou uma pesquisa, né, que mostrou isso. Que o Big Brother o formato tá começando a ficar desgastado. As que provas precisa repetitivas. trazer novidades, né? Então já vai começar amanhã. Porque o Big Fone vai tocar e a dinâmica vai ser uma dinâmica diferente e interessante. Gostei muito. Big Fone toca no final do Mais Você, que termina ali próximo das 11 horas. Aham. Que é o horário que a gente... 11h40. Não, 10h40. 11h40. Começa 10h30, termina 11h40. Que é o horário que a gente pretende fazer live, se vocês colocarem aí nos comentários. E aí, o que o Big Fone vai fazer? Tadeu disse exatamente assim, ó. Deu a louca no Golden. E aí, sabe o que eu achei interessante também? Golden, que é dourado em inglês, que é o nome do diretor. E aí você já percebe o Tadeu trazendo para um lugar mais popular o que era o Big Boss antes do Boninho. Então, eu acho que ele vai utilizar isso muito no programa a partir de agora. Tipo assim, o Golden tá maluco, o Golden. Pra ver se o público começa também a internalizar personagens que são fora da casa, mas que ajudam a contar essa história, como era o Boninho com o Big Boss. Sim, é verdade. Né? Aí ele fala... né? Ele não usa mais Big Boss, porque ficou muito atrelado ao Boninho. Exatamente. Big Boss que é tipo o chefão, né? Deu a louca no Golden. Hoje é a última eliminação em dupla. Amanhã o Big Fone vai tocar de novo. A pessoa que atender vai ganhar um almoço especial e vai poder chamar mais 2 duplas. Aí nessa hora já tava almoço. Aí são 3 duplas, então, que vão participar desse almoço. Eu já tava falando,
Ai, que novidade. Um almoço igual do anjo. Mas essas duplas não vão apenas almoçar juntas. Elas vão tomar decisões que vão atingir outras pessoas da casa. Elas não sabem que o almoço inteiro será transmitido no telão da sala com áudio e vídeo. Depois disso, elas vão ter que decidir quem entre elas ficará imune. Então a gente já sabe que as duplas que vão lá pro almoço não podem falar sobre jogo e a casa inteira escutar. Por isso eu quero muito que os gêmeos ou Mike e Gabriel atendam esse Big Fone, por favor. Diogo e Vilma. Eu só não vou cravar aqui pra você quem eu acho que vai atender o Big Fone. É, mas eu não queria Diogo e Vilma, não. Porque o Diogo não vai chamar os meninos do Quarto Fantástico. Não vai ser Diogo Ele e vai Vilma. chamar o Diego Hipólito e a Daniele. Não. E a Aline e Vinícius. Não vai ser Diogo e Vilma. Pode ficar tranquilo. Não, e eu espero que não seja ninguém do Quarto Retrô. Espero que não seja Diego Hipólito, nem Daniele, nem Aline, nem Vinícius. Porque tem que ser gente que fala mais de jogo. E eles falam menos. É capaz, imagina, se a Renata atende, Renata e Eva, Daniele, Hipólito, Diego, Aline e Vinícius. Eles vão ficar rindo. Vão ficar Só que tem esse negócio de eles vão ter que tomar decisão. Então não Então tem como, né? deve ter um tabuleiro, deve ter alguma dinâmica que eles precisam preencher o nome de alguém. É verdade. Né? Gente, mas eu achei isso o jogo, muito legal. Eles não vão deixar essa dinâmica flopar, né? Não, Eles não vão. É verdade, faz sentido. E aí é aquilo que a gente falava de precisava de uma dinâmica num horário diferente. Que não fosse à noite, que fosse durante o dia, que pegasse eles de surpresa. Pra eles pararem de dormir o dia inteiro. Sim, que aqui fora também fosse diferente. Nossa, eu achei muito boa. Uma maneira que a produção arruma de colocar eles pra falar ou expor eles no jogo de alguma maneira. Mesmo que esse discurso de hoje não tenha tido muito... Vamos supor que eles ignorem totalmente o discurso de hoje, que o discurso de hoje não vale a nada. Amanhã pode ser que tenha algum efeito, entendeu? Não o discurso, mas o que vai acontecer. Sim. Durante essa madrugada, eles devem também conversar bastante sobre isso, né? Sobre quem voltou do paredão, sobre quem saiu e sobre o que esse discurso tá atrelado. Sim. Eu só acho que vão vir muitas fics. Mas eu acho também que é natural nesse sentido, né? De, tipo assim, a pessoa ficar tentando elaborar. Eu só espero que eles não viajem tanto, porque, como eu falei, eu acho que eles não têm tanta autocrítica. A minha esperança, assim, na minha utopia, é que, dependendo da dupla que for pra lá e o pessoal vendo que as duplas estão comentando lá, eles façam uma ligação. Nossa, ontem o Tadeu falou isso. Ontem o Tadeu falou que a pessoa fica dentro do quarto, sabe? Juntar Lé com Cré, sabe? Sim. Não sei. Você tá animado, né? Eu tô animado, cara. Eu também tô animado. Eu gostei, gente. Eu gostei de verdade. Tô animado. Porque eu achei que faltava isso também. Essa mistura de uma coisa nova que pegue não só eles de surpresa, mas é surpresa pra gente também que tá assistindo. Então, eu acho que as nossas preces estão sendo atendidas. Então. Sobre o programa logo que ele começa, ele tem aqueles VTs das pessoas que estão no paredão. E o primeiro VT é o Nós Somos Hipólito, falando sobre os irmãos. E, gente, olha, parecia que eu tava vendo um VT da final. Da final do programa. E aí... Da final do programa. O que eu entendo disso? O programa tá precisando recuperar a audiência. E ele precisa começar a entregar para as pessoas que estão no sofá, que estão assistindo ali o ao vivo, né? A audiência da Globo. Protagonistas... Pessoas que têm uma narrativa. Sim. E como a gente vê um elenco entregando isso muito pra Diego e Daniele, a edição se aproveitou muito disso pra poder colocar ali campeões olímpicos que podem ser pessoas excluídas na vida. Aí depois aparece as pessoas falando mal deles no Quarto Fantástico. Enfatizou muito a exclusão, né? Quanto eles são excluídos. E pegou o Diogo, líder, rindo dele. Do Diego lá no quarto. Sim, fazia um paralelo das pessoas rindo, debochando. Depois vinham algumas pessoas e falavam adjetivos, coisas boas deles. Então foi um VT de finalista. Olha, pegaram a narrativa ali e fizeram assim. Amarraram tudinho. Depois veio o Circo Esperança falando aí sobre Raíssa e Edilberto, que também deu ênfase à tal da perseguição. Sim. Né? Que eles tanto falaram, mostrou aí algumas pessoas falando deles nas costas. E é engraçado como esses VTs... Gente, uma edição faz tudo, né? Faz. Esses VTs, eles intensificam uma coisa, né? Porque quando ele fala de perseguição, a edição pega trechos de cada pessoa falando o nome deles na hora de indicar. Tipo, eu voto no Ed, eu voto no Ed, eu voto na Raíssa, eu voto no Ed. Coloca tudo junto que você
que tá assistindo ali, você fala, nossa, realmente, É. né? Realmente. A edição faz esse papel de conduzir a narrativa Uhum. também, além da Sim. narrativa que existe lá dentro, Sim, né? reforçar É. também. Depois vem, então, Entre Tapas e Beijos, a Matheus e Vitória. Aí eu percebo muito a Globo defendendo a Vitória. Eu tô Uhum. falando a Vitória, gente, por conta dela ser camarote e ter uma relação mais forte com a mídia. Sim. Mas também serve pro Matheus, claro, porque é como se colocasse que toda amizade tem o que eles têm. Uhum. Toda amizade acontece isso, Sim, sabe? Traz sim. a questão da rispidez e Aham. do que eles convivem, do que a gente tem observado, dessa falta de sintonia, como se fosse algo dentro de uma amizade. Sim. O E que. não só isso, parece que mostrou uma amizade que eu não vi. Tu viu? Não, eu acho que eles são amigos, eu só não acho que eles Tá, têm essa mas daquele jeito ali, profundidade, não. porque é só você pegar uma música fofinha do Bruno Mars, colocar dois amigos rindo assim de câmera lenta, um sorrindo pro outro, pronto. É, Você já vê ali que são amicíssimos e são porque a trilha maravilhosos. sonora ajuda muito, né, gente? Ajuda muito. Uhum. Falando em risada, a edição também mostrou o momento do VT que era tão falado sobre o Diego Hipólito ter rido lá do Edilberto e da Raíssa durante a prova do anjo. Uhum. Que um dos gêmeos depois leva pro quarto fantástico e o Edilberto utiliza isso no Sincerão. E realmente o Diego riu. O Sim. Diego pergunta sobre Edilberto e Raíssa, ele ri, aí quando ele ri, a Daniele fala assim, gente, desculpa, meu irmão é assim, ele ri em momentos inapropriados, acontece até Que comigo. ela também percebeu que foi, tipo, nada a ver. Ela meio que Nada a tenta, ver. ela fala mais ou menos isso ali com todo mundo. Sim. Os gêmeos estavam sentados na cama do lado aqui, tá vendo? Ó, os gêmeos estão aqui com Renata e Eva, o Diego tava aqui com Daniele e Giovana, e é o momento em que um dos gêmeos, ele faz assim, kkkk. Eu não sei se ele quis ser irônico, mas da maneira como aconteceu, até o Diego não entendeu como irônico. Porque o Diego vai falar kkk Sim. também. Aí É o da Diego forma- até faz a alusão a Gaga de Léus. Sim. Da forma como eu entendi assistindo esse vídeo, parece que ele tava entrando na brincadeira do Diego. Aham. E não debochando da brincadeira dele, entendeu? Sim. Se ele tentou fazer, no meu ver, não foi bem sucedido. Se ele tentou fazer um deboche, entendeu? E aí, é um fato que o Diego riu. É. E a pessoa ficou- sendo não aliada dele, não conhecendo isso que a Daniele falou, Aham. Sim. né? Exatamente. Eu não achei que se eu fosse, por exemplo, se eu não fosse aliado do Diego e eu fosse um do João, sabe? Assim, eu fosse uma pessoa adversária, eu também levaria isso pro Sim. meu aliado e falaria: olha, ele riu de deboche. Eu Sim. só não faria o que o João fez. Que é ficar falando no quarto. Eu quase levantei e falei com ele. Eu teria falado: por que você tá rindo? Não tô Aham. entendendo. Sim. Ah, e ele ia explicar a razão dele e eu ia falar, porque me parece muito deboche. Ah, não, é porque eu tenho crise de riso. Eu falo, ah, tá, desculpa então, mas assim, achei inapropriado, porque Sim. as pessoas lá de casa também Sim. podem pensar assim. Sim, Mas ele não exatamente. fala nada. Você viu que até as próprias pessoas que gostam do Diego, de certo modo, tipo a Delma e o Guilherme, eles ficam muito sem graça. Aham. O Guilherme meio Eles que dá ficam, não, tipo- o Guilherme dá um risinho. Aham, a Delma que ficou tipo, hã? O O que tá Guilherme acontecendo? dá um Não tô entendendo risinho. nada. Então a edição mostra esse lugar aí. A Daniela até acho que ela comenta, ele também ri comigo, alguma coisa assim, porque a gente já viu o Diego tendo essas crises de riso também em outros momentos conversando com a Daniele, né? Muitas pessoas na internet, inclusive, acham isso muito feio, outras pessoas entendem que é uma crise de riso, é uma coisa que divide opiniões, mas que nem todo mundo é obrigado a saber. Quando a pessoa é assim, eu consigo entender a leitura. E fora isso, também tem o contexto do jogo, né? Sim. Eu sou uma pessoa de muito riso frouxo. Aí, se depender de alguma coisa acontece lá dentro do jogo, se eu for ter esse riso frouxo que é natural meu, ele vai ser lido de várias formas. Sim, E aí, consequências do jogo. Fazer o quê? Você exatamente. pode ser do jeito que você for, mas você tá dentro do jogo. Falando sobre riso, lembra que a edição mostrou o Diogo rindo do Diego? E a gente viu durante a liderança o Diogo imitando o Diego, imitando o Vinícius e tudo. Antes de começar, antes de ir pro paredão, o Diogo desejou ali boas vibrações pro Diego. O Diego agradeceu, até falou assim: ai, muito obrigado, amigo. Tomara que eu seja o que eu acredito que eu sou, que eu não tenha perdido meus valores. O Diogo fala: não perdeu. A gente vê acontecendo uma aproximação dos dois, né? E eu acho que essa aproximação vai acontecer ainda mais agora. Por quê? Diogo voltou de um paredão.
Querendo ou não, isso é uma validação do Sim. público. Agora o Diego volta também. Os dois que já estão próximos, já tem essa conexão se formando, vão de alguma forma agora tornar aliança. Sim. Agora, o Diego, eu nunca vi, eu não vou dizer nunca, né? Eu não me lembro dele de ter ele falando mal do Diogo pelas costas. Agora, o Diogo, a gente já viu falando mal do Diego pelas costas. Falando que ele se acha o centro das atenções. Sim. Que é difícil conversar com ele porque tudo é ele. Inclusive no VT dos Hipólito mostrou justamente isso. essa parte. Então sim. eu não sei como o público vai ler isso. Porque a gente já vê muita gente aí entendendo o jogo do Diogo como um jogo mais programado e o do Diego como um jogo mais espontâneo. Ambos estão jogando. É importante salientar isso. E eu acho que essa aproximação ela acontece tanto por uma questão que até teve um acolhimento do Diogo em relação à crise de ansiedade do Diego, mas também acontece por eles vão ter essa percepção externa, né? Você voltou do paredão, eu também voltei, então vamos ficar mais. A gente já se dá bem, eu acho que pode rolar por aí. Hoje no Quarto Nordeste, teve um momento, inclusive, que o Diogo foi assunto e a Graciane deu uma opinião sobre ele, em relação ao que ela entende do que aconteceu no Sincerão ontem. Ela falou assim: ele tem uma inteligência emocional muito grande, né? Ele perde o controle. Ontem ele perdeu o controle. Não sei se vocês repararam, mas quando ele vem com um texto pronto, ele se posiciona até o corpo de um jeito. Quando ele é atacado, ele não tem a resposta pronta. A bochecha dele treme, o ombro fica caído, totalmente diferente. A inteligência emocional é absurda. Ele quer muito que vocês se beneficiem. Mas por que ele não sentou com a Camila e conversou? Não sentou com a Camila e conversou. Se na inteligência emocional ele é superior. É um cara que veio preparado, não pro programa, veio preparado da vida mesmo. Por que ele não te ajuda? Ele tem embate com Giovanna e não está torcendo por ela? Tudo bem, acabou. Por que ele não ajuda vocês se tá nessa posição e é psicólogo? É diferente de uma pessoa que teve um problema e não está torcendo. Eu entendo a visão da Graciane, concordo bastante sobre esse negócio dele ser programado. E aí ela traz sobre o Diogo falar pra Camila e pra Tamires, né? Principalmente pra Tamires ontem, na conversa que eles tiveram, que ele torce pras duas. E aí a Graciane fala assim, se ele torce, por que ele não ajuda? Mas aí também a gente tem que entender que existe um jogo que a Camila e a Tamires já votaram neles. Então, assim, tem toda essa questão, né? Sim. Você pode torcer pra alguém, mas se a pessoa não é uma aliada sua, tem esse lugar também. Mas eu entendo o que a Graciane tá falando e concordo nesse ponto sobre essa pessoa mais programada até que Diogo é. Até porque eu vi, se eu não me engano, foi a Camila comentando que, tipo, querendo ou não, o Diogo, ele já foi atrás das pessoas com quem ele já teve desavença. E não foi atrás dela. Por quê? Eu entendo ela também ficar, tipo... Tem o lance dela ficar assim, esperando ele não ir atrás. Ai, me desculpa, a Camila não tem moral nenhuma. Ela largou ela virou as costas e largou ele sozinho. Não tem moral. Tanto que a Tamires já chamou ele pra conversar. Então, assim, eu acho também que a Camila quer muito que as coisas aconteçam pra ela, sabe? E ela não dá abertura. Tanto que na conversa da Tamires com a Camila, durante a madrugada, depois que a Tamires conversa com o Diogo, ela fala assim, você não dá abertura. A Camila fala, mas ele não vem conversar, você não dá abertura pra ele, não dou mesmo não. Então assim, eu, pelo menos, não ia conversar com quem dá abertura. E acho, inclusive, que é ótimo não dar abertura, porque dá ranço e dá briga. Continua assim, gente. Tá tudo bem, entendeu? Agora eu quero ver sobre Matheus. Porque antes do programa começar, o Matheus estava querendo procurar o Diego para poder falar sobre a questão do emoji, da conversa, do emoji de cobra, entendeu? Aí a Vitória falou, tá todo mundo nervoso. Você não faz isso, eu tô te pedindo. O Matheus falou, eu ia conversar de uma forma de boa. Mas o menino teve todo o tempo do mundo. Teve. Eu não entendo isso. Mas eu acho que é aquele momento de tipo assim, cara, pode sabe quando bate aquela rebelde em você que você fala assim, ai, a vida... vou aproveitar os momentos, porque a gente nunca sabe quando a vida vai acabar, né? Quando bate essa consciência, tipo assim, você... eu vou abraçar mais. Sabe? Quando você tem essa coisa de... Sabe? Quando você vive isso. Vou abraçar mais, vou beijar mais, vou dizer te amo. Eu acho que chegou um momento assim, não com a mesma intensidade, isso, tá? Eu tô entendendo não o que você tá falando, mas não tem a ver com esse sentimento. Não tem a ver com esse sentimento, mas é uma coisa tipo assim, eu vou ser eliminado, então eu já falo logo as coisas. E por que ele não falou desde quando ele sabia que ele tava no paredão? Não dá pra entender. Amiga, não tem como te defender. Aquele meme, sabe? Amiga, não tem como te defender. Podia ter sido uma bela tarde de barraco e
Não teve. É, porque assim, se ele evitou justamente porque ele achava que o Diego ia embora, ou ele achava que isso ia ser resolvido facilmente por quem fosse eliminado no paredão, por que então que ele simplesmente vai resolver isso um pouco antes do paredão? Sendo que nem na edição isso provavelmente não ia... Sim. Será que ele falou assim, ai, deve estar próximo de começar o programa, eu vou falar isso agora pro editor não dar tempo de colocar na edição? Porque não tem lógica. Pra mim, a única coisa que, quando eu paro pra pensar nisso, a única coisa que eu acho que ele deve ter sentido é isso. Eu posso sair, então eu vou resolver as coisas já. Ai, na Vou hora... falar pra ele, te dei emoji de cobra. Ele não achava eu tô que ele ia saindo, sair, não. beijo, tchau. Eu acho que. Aí sabe o que ele fazia? Na hora de abraçar, de despedir, mandava obrigado todo mundo, eu que dei seu emoji de cobra. Um beijo, Diego. Mas se era só falar por falar. É. Eu não entendi nada, mas eu espero que agora ele fale, que ele vá lá e fale, casse a briga. Eu até espero que ele não fale e que ele atenda esse Big Fone, vá pro almoço, que ele comente isso no almoço, o Diego lá da casa assista e grite de lá, você é um falso! E que ele chegue, o barraco desça todo, começa a briga, esculhambação e é isso aí. Mas você acha que o Matheus em nenhum momento vai pensar que talvez ele seja esse leão do quarto e lá na frente não fala nada? Ai. Porque ele pode pensar isso, tipo assim, eu sou a pessoa que falei pra todo mundo que deu emoji de cobra e não falei na cara dele. É, mas aí talvez eu pense um pouco com você, que nem todo mundo vai ter esse discernimento. É. Então não põe a mão no fogo que ele vai ter, não. Vamos acompanhar o que vai acontecer durante essa madrugada, toda essa repercussão. Amanhã tem Big Fone próximo aí do horário do almoço. Sim. E a gente volta quando cair. A qualquer momento. Um beijo.